Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma continuação do primeiro vídeo que nós fizemos, que chama Todo Ser é Político. Vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma passadinha lá depois se quiser. Bom, hoje eu assisti uma palestra na faculdade sobre psicologia política e me fez refletir algumas coisas e relembrar outras coisas também. Então, o tema do vídeo de hoje é ato político. Afinal de contas, o que é um ato político? Muitos estudiosos do passado e do presente se questionam, se perguntam o que é político, o que não é político, até que ponto alguma atitude minha ela realmente é considerada política. Eu tenho percebido que é muito fácil que a gente vá por um caminho de quase querer quantificar, mensurar a efetividade de um ato político. Por exemplo, o quanto será que andar de mãos dadas com meu namorado ou com minha namorada pode ser considerado um ato político? E às vezes as pessoas querem quantificar isso, mensurar o quanto isso transforma a sociedade, o quanto isso está afetando, incomodando e transformando a subjetividade dos sujeitos que estão ao meu redor, no mesmo contexto. É muito difícil você conseguir algum resultado, algo concreto, palpável. Afinal de contas, as nossas pequenas atitudes do cotidiano, nós vamos perceber transformações somente daqui muitos anos, talvez até décadas e séculos. Então, eu poderia facilmente cair no engano de mensurar que determinadas atitudes não são políticas hoje, mas e no futuro, quem sabe, o quanto isso pode ser transformador? Também é muito fácil pensar que todo ato é político. Tudo é política, tudo que eu faço pode realmente afetar os outros. Só que algumas pessoas, alguns estudiosos, pesquisadores também acham isso um pouco perigoso, pensar que todo ato é um ato político. Então, uma forma de tentar equilibrar essas duas discussões, esses dois caminhos que muitas vezes parecem opostos, a conclusão que eu cheguei é que quanto mais consciência social eu tenho do meu comportamento, mais fácil. Talvez a probabilidade de atingir mais pessoas e de uma forma melhor, uma forma que comunique mais com os demais, que os outros possam me compreender, possam me ouvir, que eu também possa ouvir os outros e que a gente possa criar uma linguagem entre nós. O que eu quero dizer é que talvez não importa se tudo é política ou se tudo não é política. Talvez o que realmente importa é como que eu posso conseguir uma maior consciência social. E eu também tenho pensado que um caminho muito plausível, um caminho que talvez seja interessante, talvez esse caminho seja de educar as pessoas para que elas se sintam mais abertas e sejam mais abertas a comportamentos diferentes dos outros, em vez de ficar delimitando e pensando, isso é válido, isso não é válido, isso é político, isso não é político. Um exemplo que acontece bastante no Brasil em relação à pichação, em relação a grafite, a pinturas, ou também ônibus que são queimados, ônibus que são apedrejados. É muito recorrente que as pessoas sempre digam, isso é apenas vandalismo. Essas pessoas que picham, que fazem grafite, que apedrejam os ônibus, queimam os ônibus, isso é apenas violência, é algo que deve ser criminalizado. E para você ter uma ideia, a pichação ela é considerada uma contravenção penal, prevista na Lei dos Crimes Ambientais. Então, com certeza esse é um assunto muito longo, um assunto que daria pra gente conversar, refletir, debater durante dias, semanas. Mas o que eu quero perguntar aqui, para que possa gerar uma reflexão, é: o que realmente é vandalismo? Até que ponto eu posso determinar o que é arte? Porque é muito fácil que a gente caminhe na direção de que só é arte o que é belo, só é arte se não tem pichação. A melhor definição de arte que eu já vi é que é uma expressão do ser, é a expressão da existência, expressão dos meus conflitos,
dos meus momentos, das minhas vivências, e é através da arte que eu posso também mostrar, apontar as desigualdades de um país, as desigualdades de uma cidade, de uma região, de um povo. A arte também ela pode prestar um serviço político. E o que isso quer dizer? Que vários grupos sociais que não estão lá no Senado, que não estão na Câmara, que não estão fazendo as leis, e seja o que for, se esse grupo não está lá, então quer dizer que esse grupo não pode se manifestar, que esse grupo não tem um lugar de fala. Então, eu acho interessante que a gente passe a refletir como cada um vem se manifestando, onde eu venho descobrindo que eu posso me manifestar, e pensar que muitas vezes um apedrejamento de ônibus não seja só uma violência, seja só um apontar de novas violências. Talvez esse grupo que esteja apedrejando esses ônibus estejam apontando uma violência muito maior, uma violência que sofre no cotidiano, a desigualdade social que sofre na pele dia após dia. E em relação às artes, eu quero relembrar um episódio bem recente aqui no Brasil. A Avenida 23 de Maio, em São Paulo, era considerada o maior mural a céu aberto da América Latina. E o que foi feito do nosso maior mural, que atrai turistas, que embeleza a cidade, que mostra, que conta, que demonstra como é de fato estar no Brasil, que é uma expressão da subjetividade do povo brasileiro. O nosso mural a céu aberto foi pintado de cinza. Pinturas encomendadas pela prefeitura na gestão anterior, com 200 grafiteiros. Isso só demonstra o tamanho da desvalorização da arte aqui no Brasil. Não querer ouvir a subjetividade dos nossos diferentes povos brasileiros. E eu acho muito curioso que se fosse na Europa, se fosse nos Estados Unidos, se fosse no Chile, seja onde for, se nós víssemos tantas paredes pintadas com tantas artes de tantos estilos, como será que nós reagiríamos? Bom, a partir da minha própria história, que eu fiz intercâmbio no Chile, simplesmente amei as artes de uma cidade que chama Valparaíso, que é do lado de Santiago. É uma cidade turística, é uma cidade inteira praticamente de pinturas nas casas, nos comércios, em todos os lugares. Realmente um museu a céu aberto. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente fica ainda recorrendo naquela reflexão de que o que é arte, o que é vandalismo, o que é um ato político. Então, talvez a reflexão de hoje seja só um desabafo e uma tentativa de pedir mais respeito à arte dos outros, à subjetividade do outro e à expressão dos outros. E um outro exemplo brasileiro que eu pude lembrar foi uma manifestação de vários jovens num monumento que fazia honras ao momento da ditadura. Qual será o problema de pichar, de fazer algo com um monumento que fazia honras a um processo, ao momento de ditadura que foi tão terrível, de tanta violência com tantas pessoas? Isso só reforça o meu pensamento de que muitas vezes um ato que a gente considera violento está só demonstrando uma violência muito maior que existe antes. Então, para que a gente possa refletir sobre violência e quais são as violências que estão ocultas na nossa sociedade, que a gente já naturalizou, que nós já consideramos normais, como, por exemplo, glorificar pessoas que machucaram, estupraram, fizeram tudo que destrói, que reduz a dignidade humana. Como assim glorificar um monumento que representa um momento tão doloroso para o povo brasileiro? O que me faz pensar tudo isso é que, na maior parte das vezes,
nós criminalizamos a vítima. A gente considera que a vítima é o vilão. O povo brasileiro está perdendo seus direitos. Então, um grupo que sente na pele, que é ativista político, que sabe o quão importante é os direitos humanos, esse povo, para proteger os próprios direitos humanos, seus e de toda a coletividade, faz uma manifestação. E essa manifestação é considerada uma violência, é considerada vandalismo, só significa que a gente está vendo de uma forma muito deturpada, nós estamos criminalizando as pessoas erradas, os atos errados, nós estamos criminalizando, na maior parte das vezes, a vítima. E nós queremos calar a voz dessas vítimas, nós queremos sempre calar a voz das minorias, dos ativistas políticos, dos que são considerados rebeldes, que querem transformar o mundo. Nós sempre queremos também calar o escândalo, mas o escândalo ele é muito importante porque ele nos mostra as nossas contradições, a nossa hipocrisia, o que não dá mais para continuar sendo do jeito que é, nos mostra as desigualdades. Então o convite aqui é que a gente esteja mais atento na hora de julgar, na hora de refletir também, para que a gente não fique do lado que continua oprimindo, que continua retirando os nossos direitos, do lado que não quer que nós tenhamos voz. Talvez o resumo de tudo isso, de toda essa bagunça mental que eu vim dizer, talvez seja só tudo uma questão de visibilidade. As pessoas, elas querem falar, as pessoas precisam falar, e elas têm o direito de se manifestar. E essa visibilidade, ela não precisa ser reduzida a estar ali na Câmara, no Senado, assinando os papéis de uma roupa formal. A pessoa que está ali na rua também, ela tem esse direito. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu peço comentários, ressalvas, críticas, sugestões. E vem com a gente, vem ajudar o nosso canal a crescer, para que mais pessoas possam assistir, possam refletir junto com a gente, quem sabe também ter uma maior visibilidade para transformar o mundo aos poucos. Até mais!